Em cada domingo, nós vamos falar de um assunto, dentro desse texto que nós pedimos para que vocês lessem durante a semana, capítulo 14, do livro de Lucas, do versículo 15 até o versículo 23. E eu quero falar nesta noite como fosse uma introdução, sabe? Uma introdução de tudo aquilo que nós vamos falar durante todo esse mês, aqui no prédio, nas nossas células, e vai ser tudo para a glória de Deus. Mas eu quero já profetizar, e para que fique assim bem guardado na sua vida, bem guardado aí no seu coração. Você pode ser uma pessoa que experimenta, ou que vai experimentar, a chuva abundante do seu Deus. A sua casa vai ficar cheia em nome do Senhor Jesus. Sua casa pode ficar cheia, a sua igreja pode e vai ficar cheia para a glória de Deus. E assim também pode acontecer lá com a sua célula, ok? Vai ficar cheio, é a ordem de Deus, casa cheia. Irmãos, vamos provar para você que casa cheia é vontade de Deus. Casa cheia é vontade do amado Deus. A igreja do Senhor, ela começou, você sabe, no livro de Atos. E ela começou com 120 irmãos. 120 irmãos reunidos num cenáculo. E depois desses 120, houve quem pregasse, você sabe muito bem, Pedro, o apóstolo, pregou. E nenhuma pregação, 3.000 almas se converteram ao Senhor. De uma única reunião, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho, 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. Mas aí a Bíblia diz que logo depois, o livro de Atos registra mais um crescimento. Na verdade, irmãos, 2 capítulos depois, você pode olhar que em Atos capítulo 2, no verso 41, você vai ver que aquele prédio que era com 120 pessoas, já está no versículo 41 do capítulo 2, com 3.000 pessoas. Mas se você for no capítulo 4 de Atos, e no versículo 4, você já vai ver que a mesma igreja, que o mesmo prédio, sabe, já pulou para 5.000 pessoas frequentando. Por quê? Porque é desejo de Deus que a sua casa fique cheia. Como pode dizer um glória aí? Capítulo 2, verso 41 de Atos diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas. E Atos capítulo 4, no verso 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Então, a vontade de Deus para a sua igreja foi revelada no livro de Atos. E qual que é a vontade de Deus para a sua igreja? Uma igreja grande. A igreja dos apóstolos era uma grande igreja. E é por isso que nós estamos profetizando que a sua igreja será grande também. E nós temos essa condição, nós temos essa palavra. E quando eu quero dizer, irmão, que a sua igreja vai ser grande, aleluias, eu quero que você se anime com isso. Eu quero que você saia daqui animado hoje. Eu quero que você saia daqui hoje pegando fogo no teu espírito para a glória de Deus. Porque se a sua igreja, irmãos, vai ser grande, eu quero dizer que se a sua igreja crescer, você também vai crescer, aleluias. Porque você faz parte dessa igreja, porque você faz parte desse corpo. A sua vida financeira vai crescer, querido. Vai recebendo isso no seu espírito. Aleluia. É casa cheia. Se a igreja cresce, você cresce. Se a igreja cresce, você cresce. Se a sua igreja cresce, a sua vida financeira vai crescer também. Ou a sua vida sentimental vai crescer. Ou o seu ministério vai crescer. Tudo vai crescer quando a igreja crescer. Profetiza, irmãos. Casa cheia. Casa cheia. Casa cheia, aleluia. Falar em crescimento, irmãos, você não pode falar em crescimento sem falar em vida.
Porque tudo aquilo que tem vida, cresce. Tudo que tem vida, cresce. Um bebê sendo cuidado e alimentado, irmãos, ele vai crescer. Uma pessoa quando assume um emprego, o que ela quer, irmão? Quer crescer. Quem está estudando para quê, querido? Para crescer. Quem entra num relacionamento, entra para quê, querido? Para crescer. Todos nós queremos crescer. Dá um sinal aí, quantos querem crescer aqui esse ano? Quantos querem? Pronto. Sabe por que, irmãos, que você quer crescer? Sabe por que você tem um desejo, muitas vezes inexplicável dentro de você, de crescimento? Não é sentimento de grandeza, não. Sabe por quê, irmãos? Pastor, eu nem sei, mas eu não me conformo com certas coisas, eu quero sempre mais. Quem pensa assim? Quem pensa assim? Sabe por quê, irmão? Todos nós pensamos assim, ainda que você não se deu conta disso. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou isso dentro de você. Você nasceu para crescer. Você nasceu para crescer. Dá para você falar isso para o seu vizinho? Querido, fala, você nasceu para crescer. Irmãos, o crescimento é algo que o próprio Deus colocou no coração de cada homem. É por isso que você quer crescer. Então agora, por que alguns não crescem? Sabe por que alguns não crescem, irmãos? Porque falta para alguns uma coisa muito importante. Pergunta o que, irmãos? Falta para eles a palavra da fé. Palavra da fé. Só falta isso para o crescimento dele. Palavra da fé. Porque muitos até têm vontade de crescer. Sabe? Naquele lugar que eles foram colocados. Mas falta para eles a palavra da fé que nós pregamos. A palavra da fé que está lá em Romanos, capítulo 10, não sei se vai dar para colocar aqui. Romanos 10, no versículo 8. Olha o que diz. Romanos 10, no capítulo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra da fé que nós estamos proclamando, querida. Casa cheia. Casa cheia. Fecha o olho, querido. Fecha o olho, por favor. Começa a falar isso. Casa cheia. Começa a falar. Deixa isso entrar no seu coração. Casa cheia, casa cheia, casa cheia. A palavra da fé, irmãos. Se você tem fé, você vai crescer. Se você tem fé, os seus negócios vão crescer. Se você tem fé, o seu casamento vai crescer. Vai crescer. Deus vai colocar coisas grandes no seu casamento. Deus vai colocar coisas grandes, ideias grandes. Deus vai colocar multiplicação na sua célula. Deus vai fazer coisas que você não imagina. Vai crescer. Mas precisa, querido, crer na palavra da fé. Aleluias. Irmãos, sem a palavra da fé não existe crescimento genuíno. Por isso é que nós vamos declarar aqui a todo momento, irmão, casa cheia. E a propósito, eu vou falar de novo pela fé, sua casa vai estar cheia para a glória de Deus. Aleluia. Cheia do quê, pastor? Cheia de tudo aquilo, querido, que Deus preparou para você como um grande filho, uma grande filha dele. Sabe, Deus é bom, Deus ama você demais. Você precisa entender isso. Você é muito amado de Deus. Olha, não há nada que você faça nessa terra que vai fazer Deus te amar mais do que Ele te ama, irmão. Ele já te amou tudo, Ele já deu tudo. Ele ama você, independente daquilo que você é, independente daquilo que você faz. Ele te ama e Ele é bom. E se Ele é bom, irmãos, Ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. Eu quero que você levante a mão, só os filhos do Senhor aqui, levanta a mão. Profetizar na sua vida que coisas boas estão chegando até você, irmãos. Aleluia. E se coisas boas, olha aqui, se coisas boas não têm chegado na sua vida, irmãos, isso não tem nada a ver com Deus. Sabia? Se coisas boas não têm chegado na sua vida, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o diabo ou até com você mesmo, comigo mesmo.
Nada a ver com Deus, irmãos. Agora, é o diabo ou é você mesmo? Agora, quanto ao diabo, você sabe, ele já está derrotado, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agora, quanto a nós precisamos ter revelação para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, irmãos. E a vontade de Deus é outra, não é outra, senão essa. Casa cheia. Tá, pastor, mas como que eu posso saber se essa mesmo é a vontade de Deus? Agora nós vamos ler o texto que eu pedi para você ler durante a semana. Abra comigo aí. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, no verso 15. Aleluias. Diz assim: e ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, olha isso, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A ceia era que tamanho, gente? Que tamanho que era a ceia? Média, pequena ou grande? Fala com a boca e tudo. Que tamanho que era a ceia, irmãos? E mandou chamar quantos convidados? Muitos. Vamos lá. Eu não li o último não, o 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não é nem eu que vou, calma, não é nem eu que vou falar isso não. Mas vai ficar cheia não pelo seu braço, querido. É pela graça de Deus que está em você. Sabe por quê? Já está tudo preparado. Está tudo preparado. Vai ser forte. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: aí ó, comprei o campo e preciso ir ver. Rogo-te que me tenha por escusado, me tira fora dessa. 19. E outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me tire fora dessa também. Verso 20. E outro diz: casei-me, por isso me tira fora dessa, eu não posso ir também. Voltando o servo, tudo contou ao Senhor, seu Senhor. Então, irado, Deus ira, irmãos? Não sei. Não perca essa série de mensagens. Então, irado, o dono da casa diz: quem que é o dono da casa, irmãos? O dono da casa diz ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, porque a casa é grande, gente. A casa é muito grande. Muito bom. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Para que fique o que, gente? Cheia a minha casa. Para que seja o que, gente? Cheia a minha casa. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida, e eu estou pedindo ao Senhor para que teu Espírito Santo venha, Senhor. Venha fazer o que eu não consigo fazer. Venha fazer o que meu braço não consegue fazer. Nós temos consciência que já está tudo pronto. A mesa já está colocada, a comida já está posta, está tudo pronto. Então me dê fé, Senhor. Me dê fé, Senhor, para agir como se fosse recebendo pela tua graça tudo aquilo que o Senhor já de antemão preparou para nós. Fala com cada um de nós nesta hora em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Na parábola nós podemos perceber que Deus está falando aqui em relação à sua igreja, está falando em relação aos seus servos, está falando também em relação aos convidados. Sabe, eu não vou falar de nenhum deles hoje, eu vou falar da mesa. Agora, quanto à igreja, para Deus, irmãos, a sua igreja
ela é como uma festa de bodas, uma festa de casamento. Festa, você entende? Festa. Para Deus a igreja é como uma festa. Essa é a palavra que define assim a vontade de Deus para a sua igreja. E a vontade de Deus para a sua igreja é que ela tenha uma vida alegre, cheia de bênção. É isso. É essa também a vontade de Deus para a sua casa. Viu, querido? Para a sua família. Essa é a vontade de Deus também para o seu ministério. Aliás, irmãos, creio nisso, agora mesmo o Senhor está planejando uma maneira de abençoar você, pelo simples fato de você ser filho. Você é um filho muito amado do Senhor. Agora, quanto aos servos, irmão, a parábola mostra que se nós somos servos, a palavra ainda fala mais que nós, além de servos, além de filho, melhor dizendo, nós somos servos. Servos de duas maneiras: servos ao serviço do Senhor, você vai ouvir isso aqui, e a serviço da casa. Existem dois tipos de servos: servo do Senhor e servo da casa. Mas não é matéria para hoje não. E também os convidados, vai dizer também o texto, aprendemos que o alvo da festa são os convidados. O alvo da casa cheia são os convidados. Então a vontade de Deus é expressa em sua palavra, através dela nós podemos ver o seu coração. O coração de Deus quer casa cheia. O que adianta, irmãos, uma festa vazia? Pelo amor de Deus. O que adianta uma casa vazia? Eu disse, hoje, em casa, a minha casa, éramos em 4. Depois foi para 6. Depois pulou para 7. E agora voltou para 2. É 7 com José, né? 8? Então ficou vazia de novo, irmão. Só enche quando eles vão lá em casa. Mas eles vão lá em casa, irmãos, é assim. É só um pouquinho, ó. Racha fora. É terrível casa vazia. É terrível casa vazia. Na verdade, irmão, tudo vazio é horroroso. Quem gosta de casa vazia aí? Quem gosta de bolso vazio aí? Eita, agora. Quem gosta de lata vazia aí? Despensa vazia. Hã? Tudo vazio é horrível. Declara a palavra de fé, irmão. Casa cheia. Declara aí, casa cheia. Tá. Mas o que eu quero falar em poucas palavras, até porque nós vamos terminar o nosso culto no horário, tá? O texto fala de 2 mesas. Fala da mesa, que a mesa estava posta. Então eu quero falar hoje sobre 2 mesas. A mesa do Senhor e a mesa do Egito. Porque nesse texto, logo no versículo 15, a Bíblia vai dizer: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, quer dizer, um discípulo, falou assim com ele: Senhor, bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino do Senhor. Isso nos fala, irmãos, da visão dos vencedores. Comer o pão no reino do Senhor fala da visão dos vencedores, que eu quero encorajar você e motivar você de estar aqui também na quarta-feira, porque é na quarta-feira nós vamos começar também essa série de palavras sobre a visão dos vencedores. Agora existe uma mesa, existe a mesa do Senhor e também existe a mesa do mundo. E é aqui que eu quero trabalhar com você, irmão. Sabe o que o salmista diz no versículo 5 lá no Salmo 120, no Salmo 23, na verdade? Ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Existe a mesa. E eu quero dizer para você, irmãos, olhando no seu olho, porque existe uma mesa, onde está sendo servido a palavra do Senhor Deus como alimento. Existe essa mesa. Mas também existe uma outra mesa chamada mesa do Egito.
Só resta saber, filho, que mesa você está sentado. E os profetas de Deus, irmãos, eles estão servindo a mesa do Senhor. No nosso caso aqui, os profetas do Senhor estão servindo a mesa do Senhor nas células, nos cultos, nos discipulados, nas consolidações, sabe, em todo lugar está se pregando, está se servindo o alimento. Os nossos líderes comprometidos com o Senhor estão fazendo isso, servindo a mesa do Senhor. Na célula, nesses lugares, irmãos, nós somos alimentados com a palavra da fé. Nem outro tipo de palavra está sendo ministrado que não seja a palavra da fé. Todas as semanas. Todavia também existe a outra mesa, irmãos, a mesa que o Egito ele apresenta. E não se engane, essa mesa está servindo a comida todos os dias. A mesa do Egito, a comida do Egito está sendo servida também diariamente, nos rádios, na internet, nas novelas, nas mídias sociais. E eu quero que você escute isso, irmãos, porque os profetas do Egito, que representam o mundo hoje, eles são aquelas pessoas que eles sempre nos fazem olhar para o natural. É terrível como começamos a olhar somente para o natural. Os profetas do Egito, que são do mundo hoje, eles fazem questão de mostrar para você números, os números do mercado, da economia, porque eles são guiados por aquilo que eles veem. Essas pessoas não creem no sobrenatural, eles não enxergam pela fé. Isso é loucura para eles. Você vai encontrar alguns deles dentro da igreja. São irmãos naturais. Me desculpa eu falar isso aqui, irmãos, mas isso aqui é uma questão principal para essa noite. Esses irmãos são irmãos, se tornaram, às vezes nem eram assim, mas se tornaram irmãos naturais, superficiais nas questões espirituais. Não andam mais pela fé. Eles andam por aquilo que ouvem. Eles ouvem por aquilo que, andam por aquilo que veem. Eles comem dessa mesa do Egito. Eu nomeio eles como os profetas da crise. Sabe o que eles fazem? Eles alardeiam os números, as estatísticas. E esses profetas, irmãos, eles têm uma finalidade mesmo. Sabe qual é? Abater a fé dos demais. E o alvo de Satanás, irmãos, é atingir o reino de Deus. Então, quando esse tipo de mensagem, irmãos, é repassada, o pânico aumenta, a fé diminui, as pessoas deixam de sonhar e passam a ser pessimistas e passam a ser naturais. E eu não estou recomendando aqui, irmãos, que nós venhamos ficar assim blindados numa bolha e ficar olhando só as coisas espirituais. Não. Pode olhar para o mundo natural. Olha o que está acontecendo na nossa nação. Olha o que está acontecendo em Israel. Olha a subida do dólar, a descida do euro, a subida do real, a desvalorização do petróleo. Olha isso tudo, irmão. Mas não ande por estas coisas, porque o servo de Deus não anda por vista. O servo de Deus anda pela palavra da fé que lhe é pregada. Palavra da fé que lhe é pregada. E a palavra de fé que eu estou pregando para você a partir de hoje é: sua casa vai estar cheia,
Sua igreja vai estar cheia, sua célula vai estar cheia, seu ministério vai ser abundantemente enriquecido pela unção de Deus, ainda que você não esteja vendo isso. Ainda que você não consiga enxergar essas coisas, eu quero te dizer, não ande por estatística, ande por aquilo que o seu Espírito, ou melhor, o Espírito Santo de Deus está colocando sobre você agora. Olhe por aquilo que é fé. Se você quer crescer, você tem que ter a palavra de fé, você tem que crer na palavra de fé que nós estamos pregando sobre a sua vida. Crede em Deus e crede nos seus profetas. A partir do momento que o seu profeta não tiver, a voz dele não tiver peso no seu coração, você está com um sério problema. É você que está, não é o pastor não, é você que está. Amém, gente? Eu queria que você me ajudasse a falar. Fala com o vizinho, olha no olho dele, porque tem gente precisando disso aqui, irmão. Fala com ele assim, irmão, você que precisa da igreja. Não é a igreja que precisa de você. Fala. Você precisa da igreja, irmão. Cai na real, irmão. A igreja é do Senhor. A casa vai ficar cheia, não é pelo braço, é pelo Senhor. Para de achar que você está ajudando, irmão. Você não pode fazer nada por Deus. Deus já fez tudo para você. Você só tem agora que colher pela fé, querido. Qual mesa você vai ficar, querido? Isso é uma questão de escolha. A Bíblia diz que nós somos aquilo que comemos. Nossa comida, irmão, define quem nós somos. Se comemos comida do Egito, nós somos egípcios. Agora, se comermos a comida do céu, nós somos celestiais. Fique de pé, por favor.